Ok. Oração dominical. Isso. Que a gente encontra lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 2 e 3. Eu os convido inicialmente para que possam ter acesso a esse capítulo, né? A leitura reflexiva, cuidadosa, é sempre muito útil, muitas vezes até mais útil do que a própria palestra. Né? Que este nosso encontro de hoje seja um despertar para que vocês busquem ler diretamente na fonte, que certamente coisas maravilhosas vocês descobrirão, da mesma forma que toda vez que eu leio eu também descubro, né? Porque há sempre algo novo, há sempre uma nova vertente. O Evangelho, como todas as obras da codificação espírita, nos abrem fronteiras, né? A doutrina espírita está sempre na fronteira do conhecimento, está sempre ali no limite mesmo, né? E nos trazendo sempre oportunidades novas de aprendizado, por ser exatamente um conhecimento de fronteira. Apesar do nosso tema hoje ser oração dominical, mas eu não poderia deixar de chamar a atenção para esses dois importantes momentos do movimento espírita para todos nós. Hoje, exatamente hoje, comemoramos 166 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, este marco filosófico, científico e moral para a humanidade. A partir dele surge a doutrina espírita para toda a humanidade e este é um marco que nós certamente não poderemos jamais deixar passar em branco, né? Porque é um despertar de uma nova era. A partir do lançamento, a partir do advento desta obra, a morte deixou de ter o sentido que tinha até então, né? A imortalidade surge para nós com muita clareza a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, assim como a possibilidade de comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados, a reencarnação, a existência de Deus, a imortalidade da alma, que eu acabei de falar, a pluralidade dos mundos habitados. São todos postulados doutrinários básicos que, sem dúvida, abriram um leque, abriram um novo horizonte para a humanidade. Estar diante deste leque, poder beber desta fonte é realmente um privilégio inigualável para todos nós. Então, que a gente jamais deixe de comemorar o 18 de abril, porque ele marca indiscutivelmente uma era nova para a humanidade. E também no último dia 15 de abril, e portanto no último sábado, foi aniversário de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, desta vez completando 159 anos do seu lançamento. Então, dois lançamentos importantíssimos no mês de abril, em datas tão próximas, que nós precisamos comemorar, né? O nosso tema de hoje é exatamente sobre a oração dominical, como eu tinha colocado anteriormente. Este símbolo para a humanidade. A oração dominical é o símbolo do cristianismo, não é? É, um, é um pilar do cristianismo. Todas as vezes que nós lembramos de Jesus, certamente nós lembramos desta oração. E o Espírito de Verdade teve o contato, teve o cuidado de colocar esta prece, a oração dominical, exatamente como a primeira oração discutida do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata exatamente das preces. E o Espírito de Verdade resolveu colocar a oração dominical como a primeira, né, como a primeira oração a ser discutida, exatamente pela simbologia, pelo que ela representa. Né? Primeiro, por ter sido citada diretamente pelo próprio Jesus. Foi ele quem citou esta oração, foi ele quem trouxe
esta oração para a humanidade. E depois, por tudo o que ela representa e por todos os conhecimentos que ela, de maneira tão resumida, mas tão sábia, traz para todos nós. Então, por isso, para nós cristãos, a oração dominical é um verdadeiro símbolo que representa o cristianismo para todos nós, que é uma síntese sábia de todo o cristianismo para todos nós. E nós temos acesso a ela lá no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, quando Jesus, em ato de profunda admiração, de profunda devoção, de profunda veneração, prostra-se diante de Deus e diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E aí eu vou trabalhar toda essa prece, tá, gente? Mas é só para a gente se sentir tocado por ela neste momento inicial. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, nesta prece concisa, Jesus nos coloca diante do Pai, nos coloca ante a sua grandeza e, sobretudo, nos coloca numa posição de submissão à grandeza do Pai, de reconhecimento ao Pai por toda a sua obra e por todo o seu amor a todos nós. Então, esta prece, ela sintetiza a relação criatura-criador de uma forma inigualável. Talvez a humanidade terrena não conheça uma prece, não conheça um texto tão profundo e que eleva tanto a criatura humana na direção de Deus, como certamente esta prece nos suscita. Ela é concisa, porque não é cheia de palavrórios, não é cheia de textos de alegorias, não é cheia de palavras difíceis e bonitas que soam com leveza aos ouvidos. Não, é uma prece concisa, que coloca-nos diante do Pai Celestial, que coloca-nos na posição de filhos, que reconhecem a grandeza do Pai, que reconhecem a importância do seu amor e que reconhecem também toda a grandiosidade do Pai e toda a nossa pequenez em relação a Ele. E de maneira muito concisa, muito objetiva. Essa prece também nos suscita sublimidade. Porque Jesus é muito sublime ao citá-la para nós. Não existe nenhuma palavra de confronto, de contenda. Não existe nenhuma palavra de desafio nesta prece. Não, ela é toda sublimidade. Porque ela reconhece a grandiosidade e a bondade de Deus. Por nos criar, por criar um universo maravilhoso, por criar um planeta Terra que reúne todas as condições que são necessárias para nós que aqui habitamos, por nos dar a oportunidade de viver tantas vidas quantas forem necessárias,
para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento como seres. Mas tudo isso Jesus faz de maneira muito sublime, muito doce, muito angelical, denotando com muita precisão a importância de Deus, a importância do Pai diante de nós. É também, se não o primeiro momento, mas um dos principais momentos onde a ideia da paternidade divina se estabelece com precisão. É no momento dessa prece que nós nos reconhecemos como verdadeira família universal. É nesta prece que nós reconhecemos que todos nós somos filhos de Deus e, portanto, se somos filhos, constituímos uma grande família. Porque a prece já começa com uma referência, com uma reverência a Deus, quando afirma: Pai nosso que estás nos céus. Então ele nos apresenta o Pai como o Pai de todos nós, a referência de todos nós. Também a gente verifica muita simplicidade nesta oração. Porque Jesus não precisou utilizar-se de palavras difíceis, de vocábulos complexos, de palavras somente entendidas pelos doutos e pelos sábios. Não, ele utilizou palavras muito simples, que todos nós as reconhecemos. Homens de intelecto desenvolvido ou pessoas simples da sociedade que levam vida simples. Pessoas que muitas vezes tiveram dificuldade na vida para se alfabetizar. Nesta prece também cabem essas pessoas. Porque as palavras utilizadas pelo Mestre Jesus foram cuidadosamente selecionadas para que todas as pessoas se sentissem incluídas. Para que não existisse ninguém que, ao ouvir, ao repetir e, sobretudo, ao sentir esta prece, não tenha se sentido incluso nela. A simplicidade que o Mestre Jesus utilizou para constituir esse texto bendito, esta oração que nos dirige diretamente ao Pai, sem escalas, foi construída com muita simplicidade para ser uma referência para todos nós, homens e mulheres, crianças e idosos, ricos e pobres, brancos, pretos, índios, amarelos, ricos, pobres. Enfim, para incluir a todos nós, sem exceção. Para que, de fato, todos nós nos sintamos filhos de Deus. Como muitas vezes tentam incutir em nossas mentes que nós não somos filhos, nós somos criaturas de Deus. Que filhos são somente aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador. Mas se nós, que somos ainda tão falhos, tão imperfeitos, não somos capazes de renegar um filho nosso, pura e simplesmente porque ele não nos reconheça, por exemplo, como pais. Se nós não temos essa capacidade de fazer isso, nós sempre acolhemos os nossos filhos, independente das circunstâncias da vida, independentemente dos fatos que tenham acontecido, se todos nós acolhemos os nossos filhos como filhos, por maiores que sejam
os erros que eles tenham cometido, o que nos faz achar que Deus relegaria qualquer dos seus filhos por não reconhecerem Jesus, o seu Salvador. E aqueles que sequer tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Aqueles que não têm acesso aos seus ensinamentos. Estes também serão relegados? Serão tidos como criaturas divinas ao invés de filhos? Se nós, em nossa pequenez, não somos capazes de relegar aos nossos filhos, muito menos Deus, que é perfeição absoluta, o faria. Então, para Ele, todos nós somos filhos. Todos nós fomos criados da mesma origem. Todos nós temos as mesmas e teremos as mesmas oportunidades, ainda que não tenhamos todos oportunidades iguais no plano físico, mas na vida real, na vida perene, que é a vida espiritual, todos nós haveremos de ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, seremos tratados absolutamente da mesma forma. É por isso que esta prece foi construída com tamanha simplicidade. Jesus quis utilizar uma linguagem que não deixasse dúvidas de que todos nós somos irmãos e somos filhos de Deus. Mas essa prece também nos chama atenção para os nossos deveres com Deus, as nossas responsabilidades para com Ele. Quando ela diz, por exemplo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mostrando claramente que nós temos uma responsabilidade de perdoar também. Que a gente não recebe apenas o mérito de ser perdoado, o bônus de ser perdoado por Deus pelos equívocos que nós cometemos ao longo da nossa caminhada, mas que nós também teremos a responsabilidade e o dever de perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque se eu não tenho capacidade de perdoar aquele irmão que me ofendeu, com que autoridade eu vou querer ser perdoado pelos meus irmãos e ser perdoado por Deus? Se eu não tenho a capacidade de perdoar, como é que eu vou querer ser perdoado? Assim como também nos mostra os nossos deveres para com o nosso próximo. Quando diz o pão nosso de cada dia. Ele poderia ter dito o meu pão de cada dia. Ou a minha mesa. Mas ele disse o pão nosso de cada dia. Denotando a importância, a relevância de termos que também nos responsabilizar e nos preocupar com o nosso próximo. Que não adianta nos preocuparmos com nós mesmos, pura e simplesmente, esquecendo-nos de que o próximo também precisa quanto nós. E este olhar profundo que tem nesta imagem é exatamente para nos chamar à responsabilidade. Para nos chamar ao compromisso de que nós não estamos aqui na Terra apenas para
usufruir das belezas que a terra nos proporciona. Nós não estamos aqui apenas para aproveitar a terra como uma colônia de férias. Nós também poderemos aproveitar das maravilhas que o planeta Terra nos oferece. Mas nós temos o grande compromisso e a responsabilidade de cooperarmos para a construção de um planeta melhor. Ainda que eu não seja uma pessoa influente que vai influenciar tantas outras pessoas a modificarem suas condutas para a construção deste planeta melhor para todos. Mas eu deverei ter a responsabilidade e o cuidado com o meu microambiente. Eu preciso entender que eu sou referência para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que ter clareza de que eu sou um formador de opinião, de que a minha conduta, a minha opinião, as minhas palavras, mas que, sobretudo, a minha conduta pode ser uma mola propulsora para a transformação daquelas pessoas que estão ao meu redor e que estão me observando. E que reconhecem em mim uma referência, um ponto de apoio, um modelo, um exemplo a ser seguido. E o que Jesus quer de nós nessa prece é nos trazer a nossa responsabilidade para com Deus. A nossa responsabilidade para com o próximo e a nossa responsabilidade para conosco mesmos. Então, quando ele diz, venha a nós ao vosso reino, ele está se preocupando consigo mesmo, está se preocupando com o próximo. Porque Jesus reconhecia a grandiosidade, reconhece a grandiosidade do plano espiritual nas suas esferas mais altas, onde vivem os espíritos felizes. Ele sabe da importância de propagarmos isso por todo o universo, para que nos globos não exista mais sofrimento como nós enfrentamos aqui no planeta Terra. Não exista mais dor, não exista mais angústia. Por isso que ele pede, venha a nós o vosso reino, ou seja, que o reino divino chegue a todos nós. Chegue a mim, chegue ao meu próximo. Porque isso vai contribuir de maneira bastante decisiva para que a gente construa um planeta Terra melhor. Então vejam quantas preocupações o divino Rabi da Galileia nos trouxe com clareza. Para e passo nos ajudar a construir uma sociedade melhor, um planeta melhor. Esse texto também nos mostra que o Pai Nosso pode ser encarado como uma profissão de fé, de adoração e de submissão à vontade de Deus. Quando diz Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mostra-nos aí com clareza a profissão de fé, a profissão de santificar, o reconhecimento de que Deus, que está nos céus, e estes céus que Jesus coloca aí,
representa uma figura de linguagem, não é um espaço geográfico que está em cima, como muitas vezes, lá no berço do cristianismo, não no berço primitivo, mas no berço romano do cristianismo, nos tem sido ensinado que os céus estão em cima, é tanto que quando a gente fala sobre os céus, a gente olha para cima, a gente ergue as mãos para cima, como se os céus estivessem acima da nossa cabeça, com um espaço geográfico claramente definido numa posição superior a gente. E que o inferno está sempre numa posição geográfica inferior, abaixo de nós. Mas a astronomia, a astrofísica nos mostraram que não tem céu em cima nem inferno embaixo. Que tudo o que nos rodeia é o espaço infinito, é o universo sem fronteiras. Que a Terra gira, a cada dia dá uma volta completa em torno do seu próprio eixo. E por isso se dá uma volta completa ao redor do próprio eixo. Como dizia Galileu Galilei, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Por isso que a gente não pode entender estes céus a que Jesus se refere nesta bendita oração dominical como um espaço geográfico que está acima de nós. Nós precisamos entender céu e inferno na concepção kardeciana. Quando em O Céu e o Inferno nos ensina que céu e inferno são estados da consciência humana. Quando eu estou feliz, quando eu estou certo da minha responsabilidade, do meu papel, quando eu tenho o sentimento de dever cumprido, eu posso dizer que eu estou no céu. Ao contrário, quando eu estou tomado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo rancor, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as outras paixões inferiores, eu posso dizer que eu estou no inferno. Mas nós poderemos alternar esses estados de consciência, céu e inferno, numa velocidade relativamente grande. Porque em nosso processo de aprendizado, muitas vezes nós enfrentamos iras. Nós nos iramos, como também nós sentimos o amor em sublimidade. Então, quando Jesus afirma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ele nos aponta a fé como caminho. Para que a gente possa crer que aquele que está no céu está ali, ele certamente está a ouvir as nossas preces, está a nos auxiliar na nossa caminhada. É também um momento de adoração. Quando ele diz, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. E um ato de submissão quando ele diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Esse é um ato de submissão à vontade divina. Mas não é um ato de submissão burra. Não é um ato de submissão por ignorância, por não conhecer outras possibilidades. É um ato de submissão por se reconhecer a grandiosidade de Deus, as suas potencialidades. Reconhecer as suas leis como marco fundamental para estabelecer as nossas relações no mundo físico. Nesta prece também a gente
Percebe o quanto Jesus roga pelo necessário nos planos físico e também espiritual. Quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele roga para que na mesa de nenhum de nós falte o mínimo necessário para uma vida digna. Que na mesa de nenhum de nós falte o pão que alimenta o nosso estômago, a água que nos dessedenta, a roupa que nos agasalha, o teto que nos protege das intempéries do tempo. Então o mestre roga pelo necessário, pelo mínimo necessário para que nós possamos continuar seguindo em frente com muita determinação e fé. Além disso, ele nos ensina o exercício da caridade sublime. Quando ele diz, né, conforme citado aqui, o pão nosso de cada dia. Quando ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E o perdão é uma das expressões mais sublimes da caridade. Porque quando a gente perdoa, a gente está compreendendo o momento difícil do outro em nos atingir de alguma forma. E, sobretudo, estamos colocando o amor acima de qualquer diferença, acima de qualquer dificuldade de relacionamento, acima de qualquer orgulho, acima de qualquer egoísmo. Então, perdão é a caridade expressa de maneira sublime e bendita. Então, pelo Pai Nosso, a gente percebe uma oração breve, porém muito profunda. Que mesmo dentro da sua simplicidade, dentro da sua singeleza, alcança uma profundidade, eu teria a ousadia de dizer, talvez poucas vezes alcançada em todas as épocas, em todas as eras da humanidade. A energia que move um Pai Nosso muito bem sentido, a energia que ele mobiliza, indiscutivelmente pode fazer maravilhas. Mas afirmo a energia de fato movida com o sentimento da prece, não com a obrigação de dizê-la e muito menos com a responsabilidade de repeti-la diversas vezes, como se isso representasse maior ou menor fé, maior ou menor fervor. Então, essa oração breve e profunda, executada por Jesus, requer de nós, sobretudo, atenção em cada uma de suas partes. Não adianta proferi-la mecanicamente, apenas como uma responsabilidade de orar à noite antes de dormir e ao amanhecer ao acordar. Imaginando que está fazendo o seu papel como cristão pura e simplesmente por proferir o Pai Nosso. Não. Dito dessa forma, como muitas vezes nos dizem os espíritos, não passa da cominheira da casa. Porque maquinalmente não resolve. O Pai Nosso é uma oração que precisa, acima de tudo, ser sentida por todos nós. Não deveremos jamais pronunciá-la como uma fórmula apenas. Eu vou rezar um Pai Nosso porque isso é mecânico, eu já sei de có e salteado, eu vou falar apenas, eu não preciso pensar, eu não preciso raciocinar,
E o que é pior de tudo, muitas vezes eu não preciso sentir. Porque a prece, por si só, dita por Jesus, já carrega um sentimento embutido. Não. Não a pronuncie como uma fórmula. Isso não vai ajudar em absolutamente nada. Porque, em bem verdade, a sua eficácia não depende em absoluto do número de vezes que é repetida. Não adianta proferir a prece, a oração dominical repetidas vezes, apenas por achar que quanto mais eu repetir, mais a minha prece terá poder ante Deus. Não. O que vai definir se a minha prece vai alcançar os estratos superiores é o fervor, é o sentimento com que a pratico. Só um instante que eu vou ligar o computador na tomada. Isso sim vai determinar a importância da minha prece. O sentimento com que eu a dedico a Deus. O sentir a cada palavra, o refletir sobre cada uma das palavras. E por isso a gente vai trabalhá-la nesses poucos minutos que nos restam nessa noite. Quando Jesus afirmara, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele está deixando claro ao Pai Celestial que nós cremos nele. Que nós sabemos da sua grandiosidade, que nós nos reconhecemos como seus filhos. E que independente do que aconteça conosco, a nossa fé jamais se abalará. Porque a gente crê nele. Porque a gente sabe que, independente do que aconteça, ele continuará sendo nosso Pai. E quanto mais nós deixamos patente para ele, não para o mundo, mas para ele a nossa fé, quanto mais nós demonstramos que esta fé é inabalável, mais o Pai Celestial também confiará em nós e nos dará a oportunidade deste exercício de confiança de maneira cada vez mais grandiosa. Também quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele denota sabedoria. O reconhecer no Criador um Pai. E que santificar o seu nome vai fazer com que a sua presença em nossas vidas seja cada vez mais patente. Que o exercício de suas leis, as leis que regem o universo, vão fazer a cada vez mais estarmos próximos dele. E também a providência, porque santificado seja o teu nome. Ou seja, é o reconhecimento da providência divina. E também nos chama a atenção para as obras da criação. Quando diz, Pai nosso que estais no céu, mostrando que todo o universo é criação divina, que onde quer que o Pai esteja, ali está a criação divina. Desculpem, ali está a sua assinatura. Quando ele afirmara, venha o teu reino, ele está demonstrando a necessidade da sabedoria por parte dos homens. Que os homens, ao reconhecerem que o reino é divino, que nós precisamos permitir a instalação do reino divino na Terra. E qual é a instalação do reino divino na Terra? É a instalação
das leis divinas ou naturais. É o cumprimento por nós das leis divinas ou naturais, expressas na consciência de cada um de nós. E quando for patente o uso das leis divinas como regra de conduta em nossas vidas, isso denotará o quão sábios os homens estarão nesse momento. Também quando diz, venha o teu reino, está dizendo claramente, reina aqui na terra a tua paz e a tua justiça. Porque o reino de Deus, onde há o cumprimento das leis divinas naturais, é um reino de paz e de justiça. Então, se a gente deseja que o reino de Deus venha até nós, é porque a gente está clamando pela paz e pela justiça que este reino integra. Essa passagem também nos mostra a importância da inteligência, da razão e da liberdade. O quanto é um privilégio para nós, seres inteligentes da criação, os únicos seres inteligentes da criação. O quanto é importante reconhecer a importância do reino de Deus entre nós, da regência das leis divinas entre nós. O quanto isso denotará um salto para a humanidade. Isso denotará um nível de inteligência elevado. Da mesma forma, a razão, o raciocínio, o intelecto, que consegue perceber que o reino de Deus entre nós é paz, é justiça, é tranquilidade, é amor. E que este reino também nos liberta, porque nos mostra um caminho bem diferente do que nós vemos na sociedade moderna. De competição, de valorização do material, de valorização do dinheiro. Quando, na verdade, nós precisamos privar pela paz, pela harmonia, pela união entre os povos. No sentido total de liberdade. Lembrando sempre que essas leis estão impressas na consciência de cada um de nós. Quando Jesus afirmara, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está demonstrando que nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Mas não é submissão pela submissão. É submissão por reconhecer que as leis divinas representam o que há de mais sublime, o que há de mais perfeito para nós. Então não é uma submissão por ignorância, é uma submissão por sabedoria. É uma submissão por reconhecimento. Que trilhar este caminho é o melhor que a humanidade pode fazer por ela mesma. Observar as leis divinas. Porque quando ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, se no céu, metafórico, há o reino de Deus, a paz e a justiça, fazer a vontade de Deus aqui na terra é observar as leis divinas ou naturais, que farão deste reino terrestre um reino semelhante ao reino dos céus, onde reina a paz e a justiça. Também nos apresenta Deus como fonte de toda a sabedoria. Quando ele diz, faça-se a tua vontade. E quando ele diz, faça-se a tua vontade, é porque ele reconhece que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Por isso, o melhor a fazer é o cumprimento das suas leis.
quando também ele diz, dá-nos o pão de cada dia, é evidente que ele está se referindo ao pão material, mas não apenas ao pão material. Ele está se referindo ao pão material e ao pão espiritual, que é tão importante quanto o pão material. Porque se o pão material alimenta o nosso corpo e permite que ele permaneça vivo, saudável, para aproveitar a existência que está diante de nós, o pão espiritual nos trará equilíbrio, sabedoria, resiliência, tranquilidade, paz de espírito. E quando ele afirmara lá atrás que tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte, foi para nos demonstrar a importância do trabalho. A importância do trabalho material, que permite o nosso sustento, que permite o sustento das nossas famílias, mas também a importância do trabalho espiritual, que mantém a alma em equilíbrio, que restaura almas em sofrimento, que encaminha almas para a vida do outro lado da vida. Então, de toda forma, o trabalho é o caminho para o nosso pão material e para o nosso pão espiritual. Esta passagem também mostra-nos que Jesus solicita o auxílio ao homem de boa vontade, aquele que está em busca da transformação, aquele que está em busca do equilíbrio, do reconhecimento da divindade como nossa essência única e verdadeira. Assim como nos chama a atenção da necessidade da lei do trabalho, que nós encontramos lá muito bem descrita na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais. Então, quando ele afirma, dá-nos o pão de cada dia, ele está reafirmando a necessidade da lei do trabalho. Também mostrando-nos a necessidade de livrarmos da inveja e de reconhecermos que a justiça divina sempre se cumpre. Por mais que tarde, por mais que sejam os problemas que enfrentemos, essa justiça ela sempre se cumprirá. E quando ele diz, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem, ele está dizendo que as nossas ofensas são infrações à lei divina. Que não tem sentido continuarmos infringindo as leis universais. Porque toda vez que nós ofendemos alguém, nós estamos promovendo infração às leis divinas e naturais. Também quando afirma perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofendem, isso é um ato de caridade. Porque o esquecimento e o perdão das ofensas é um dos atos de caridade espiritual mais nobre que o homem pode realizar. Portanto, deveremos sempre caminhar na direção do perdão das ofensas, apagando ressentimentos, ódio, rancor, alimentando o amor, a solidariedade e a fraternidade universais. Lembrando sempre que a luta pela justiça é o caminho mais árduo, porém mais claro do cristão. Porque Jesus disse claramente, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. E nós precisamos buscar esse caminho da justiça. E quando ele afirma, não nos deixeis, ou não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Ele está mostrando-nos a necessidade de resistirmos às tentações. De reconhecermos que nós somos seres imperfeitos,
e que por isso estamos mais suscetíveis às tentações, mas nós precisamos resistir a elas incessantemente. Por isso que ele pede, não nos deixes entregues à tentação, livra-nos do mal, porque nós sabemos que ela está em nossas vidas a todo instante. E essa tentação está metaforicamente representada nos evangelhos quando mostra que Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites sob a tentação de Satanás, mostrando-nos que se o mestre, o guia e modelo para a humanidade, esteve sob tentação, quem somos nós para não estarmos? O mais importante é reconhecermos que temos imperfeições e que precisamos resistir a essas tentações. E resistir a essas tentações é vontade firme de permanecer no bem. É não abrir mão de estar pensando, falando e agindo no bem. Por mais que muitas vezes as nossas imperfeições e as nossas tentações tentem nos arrastar novamente. Não. O bem é o caminho indiscutível. É aquele caminho onde nós não podemos mais voltar atrás. Porque, como nos ensina o Evangelho, o bem é o cumprimento das leis divinas ou naturais, e por isso é criação divina. O mal é o contrário. O mal é o não cumprimento das leis divinas ou naturais. Isso não é criação divina. Isso é criação humana. Tentar burlar as leis divinas para obtermos vantagens pessoais, sejam elas de que natureza for, isso é cultivar o mal. Isso não está na obra de Deus. Isso são os escolhos que assumimos para tentar, entre aspas, nos dar bem na vida. Só que isso vai de encontro aos preceitos essenciais da vida espiritual, que é o exercício do bem, do amor, da caridade e o cumprimento das leis divinas ou naturais. E ele finaliza dizendo, assim seja, mostrando que tudo aquilo que ele houvera dito anteriormente, discorrendo toda a oração dominical, ao final ele está dizendo, não obstante ter afirmado tudo aquilo, no final ele ainda diz, assim seja. Ou seja, cumpramos isso que está sendo dito aqui agora. Ou seja, curvemos-nos perante a sabedoria divina. Que é exatamente o que o homem sábio deve fazer. Curvar-se perante a sabedoria divina. Porque isso nos colocará em sintonia com as leis divinas ou naturais e fará de nós seres melhores e mais espiritualizados na direção e no caminho do bem. Portanto, queridos companheiros, ao interpretar evidentemente, à luz do que nos ensinam os espíritos superiores, à luz do que o Espírito de Verdade nos adverte lá quando descreve esta prece bendita lá no capítulo 28. E numa iniciativa direta dos Espíritos Superiores tentam interpretar esta oração para nós. E são eles quem interpretam, quem sou eu, tão pequeno para interpretá-la. Mas são os Espíritos Superiores que a interpretam e mostram-nos para nós a importância de cada verso, de cada palavra desta oração, o quanto precisamos estar atentos, reflexivos sobre elas, para que a gente possa se conduzir exatamente nesse caminho do bem
e da paz e da sabedoria ao reconhecer em Deus o nosso Criador, o nosso Pai, a nossa essência, a quem deveremos nos submeter às suas leis e auxiliá-lo na construção de um universo melhor para a convivência de todos nós. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos acolha, nos fortaleça, nos ilumine, que ilumine a cada dia mais os trabalhos da Sala de Estudos Chico Xavier, para que possa continuar a ser um farol bendito no caminho de todos aqueles que a utilizam como um instrumento de estudos da doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e ilumine as nossas mentes e os nossos corações hoje e sempre. Profunda essa sua pergunta, né? Bem profunda, né? A forma mais, sem dúvida, a forma mais palpável, se assim eu posso dizer, de compreendermos Deus, para além dessa resposta magnânima do Espírito de Verdade a Kardec, na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Kardec poderia ter perguntado quem é Deus, né? Mas isso limitaria, personificaria Deus. Ele pergunta que é Deus exatamente para que o conteúdo de amplitude de Deus não restrinja uma figura semelhante à humana. O Espírito de Verdade responde: inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor das definições que a gente tem de Deus. Mas tem algumas passagens que também nos lembram que, e aí no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como podemos vê-lo, né? Como podemos identificar a presença de Deus se não vemos? E aí o Espírito de Verdade responde: nós não o vemos, mas nós o reconhecemos por suas obras. Tudo aquilo na natureza, tudo o que existe no mundo que não foi criação humana, certamente é criação divina. Então, Deus não se mostra diuturnamente para nós como individualidade, mas ele deixa sua assinatura em tudo. Nos pássaros que nos acordam pela manhã, na chuva que muda a temperatura, suaviza, molha o chão, alimenta as árvores, as plantas, no sol que traz energia ao nosso planeta, que com isso faz com que a natureza floresça em nós, seres humanos, e nos demais seres da criação. Deus assina a sua presença. Deus ratifica a sua presença, já que nada dessas coisas que eu acabei de citar, o homem tem a capacidade de fazer, de produzir. Por mais que tenhamos alcançado a tecnologia, a forma como alcançamos nos dias atuais, por mais que tenhamos o progresso tecnológico que temos, não alcançamos nada nem próximo do que a criação divina é capaz de produzir. Então nós não o vemos, mas nós poderemos reconhecê-lo por suas obras. E essa é uma das formas mais sublimes de termos clareza da sua existência, de como podemos identificá-lo entre nós.
Henrique Rodrigues, no livro A Ciência do Espírito, se eu não estou enganado, é no livro A Ciência do Espírito, ele nos traz um capítulo chamado Antropomorfismo de Deus, que é exatamente o que você acabou de descrever, né? A palavra antropos vem do latim, que significa homem. Então, seria grosso modo, a hominificação de Deus. Ele mostra exatamente a primeira parte da sua pergunta. Nós interpretamos mal quando disse Deus que faria o homem à sua imagem e semelhança. Ao contrário, nós estamos fazendo Deus a nossa imagem e semelhança. Como você muito bem colocou na primeira parte da sua pergunta. Eu não sei se eu respondi, não sei se eu alcancei o intento da sua pergunta, mas é assim que eu Com vejo, né? certeza. Para além do que nos responde o livro dos Espíritos, para além do que nos responde o Espírito de Verdade, é olhando ao meu redor e vendo a sua obra bendita, infinita, inalcançável por todos nós, por maior que seja a evolução tecnológica que alcançarmos. Desculpa. Então, Ok. boa noite. Mas eu Boa estava noite. escutando você falar sobre a oração do Pai Nosso, e que nem Fidelis falou, sabe que eu nunca tinha pensado na, assim, a explicação do Pai Nosso? Até foi bom, porque a gente, quando assim, a gente ora, né, a gente, o Pai Nosso que está no céu, parece até que a gente já fala, não, Deus já sabe, o Pai Nosso ele é dele, então a gente, eu não vou nem querer explicação. Eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha pensado na explicação do Pai Nosso. Nunca se falei, porque tudo tem explicação, né? Mas eu aprendi o Pai Nosso, né? E Pai Nosso, não, Deus sabe que o Pai Nosso é dele, eu não preciso explicar nada. Eu achei bem interessante. Agora uma pergunta, Márcio, que eu vou fazer para você. Eu reparei que todas as vezes que você falou céu, você falou céus, você falou no plural. E eu sempre achei que é céu, pelo, assim, a gente sabemos que na casa do Pai há muitas moradas, mas eu sempre achei que o céu era um todo de um céu só. Mas eu vejo que tem gente, pessoas que falam céus. Então existe vários céus. Eu sempre achei que existia só um, mas hoje, como estou vendo que você, né, palestrante, estudado, você falou várias vezes céus e você falou no plural. Aí eu fiquei perguntando, quantos céus será que existe? Ou será que existe um? Ou será que existe vários? Eu queria que você me respondesse isso. Obrigado, Disse, por sua pergunta. Para mim, eu sigo muito o que o Kardec diz lá na obra O Céu e o Inferno, disse, né? Que é a quarta obra da codificação. Kardec considera céu e inferno como estados de consciência. Exatamente por isso que eu uso muito mais no plural do que no singular. Porque no singular eu temo que caia nesse lugar comum de ser o céu geográfico, o espaço geográfico que está acima de nós. A astronomia já nos mostrou que acima do planeta Terra a gente tem um espaço sideral, né? A gente tem o restante dos planetas do sistema solar, o Sol e o espaço sideral. A gente não tem um espaço ocupado fisicamente, né? Por Deus e por aqueles que partiram e que tiveram uma boa trajetória na Terra, que seriam os que estão no céu. Né? Então, por isso que eu uso mais no plural, exatamente para não dar a impressão de ser um espaço geográfico, entende? Mas de ser estados de consciência muito variados. Desde indivíduos que estão no céu, literalmente, porque já alcançaram a vida plena, já alcançaram a felicidade, e por isso vivem o que está nos evangelhos descrito como o que seria o céu. E aqueles indivíduos que ainda alternam momentos de felicidade com momentos de tristeza, que é o caso da maioria de nós.
e aí vive estágios diferentes de céu. Então é exatamente por isso que eu uso mais no plural disse do que no singular. Porque no singular cai muito na ideia de um céu como um espaço físico, realmente, onde Deus está sentado num grande trono, não é? Com um cachinho de uvas do lado e só saboreando aquelas uvas, né? Do seu lado direito, eu já não sei mais se é direito ou esquerdo, mas do seu lado direito, Jesus Cristo, do lado esquerdo, aqueles que o Pai escolher. Eu entendo isso como uma alegoria, né? Por isso, é exatamente por isso que eu acabo usando mais no plural disso. Ok? Ok, mas é assim então, Márcio, porque assim a gente nunca fala assim, né? Quando eu morrer, eu quero ir para os céus. A gente fala assim. A gente fala, né? Mas não sei, provavelmente não vai. A gente fala, quando eu morrer, queria ir para o céu. A gente nunca fala no plural, né? Então eu achei essa diferença, né? E eu entendi bem o que você falou também, sobre o céu e os céus. Isso. Obrigado, disse. Tem mais alguém para fazer algum comentário? Ok, Juscelene, pode Boa noite. Eu achei muito lindo da forma que ele nos explicou a intensidade do Pai Nosso. Porque geralmente a gente faz no automático, né? E essa forma foi tão profunda, é, que nos faz a gente refletir cada parte desse Pai Nosso. E que dessa forma consigamos passar um pouco do que aprendemos aqui hoje para os nossos e aqueles que estão ao nosso redor. Eu só tenho a agradecer, gratidão. Ok, querida. Eu aproveito a oportunidade da sua colocação e incito mais uma vez os companheiros que estão conosco hoje a lerem aí lá na fonte e a lerem lá no capítulo 28, oração dominical, sobretudo se aterem às interpretações que o Espírito de Verdade dá a cada uma dessas passagens. E a gente vai compreender quanta profundidade existe nessa oração simbólica e concisa, mas quanta sabedoria e quanta profundidade ela encerra. Então eu os convido a fazer essa leitura reflexiva, se possível ainda hoje mesmo, para que a gente possa refletir a importância de não utilizá-lo de maneira maquinal, mas sim de maneira refletida, né, que é o que nos Sim, interessa. Ok, Márcio. Juscelene, já fechou seu vídeo. Então, se não tem ninguém mais para fazer comentário, Márcio, eu peço a você para fazer a oração final. Então, queridos companheiros e companheiras, vamos nesse momento nos dirigir aos céus, nos dirigir a Jesus, nosso mestre maior, para que a gente possa mais facilmente compreender a profundidade que há nesta prece, o quanto ela é simbólica para nós, os cristãos, e o quanto ela é transformadora, se refletida, se dita a partir do coração. E como ela poderá nos fazer crescer como seres inteligentes da criação divina que estão na busca incessante pelo crescimento espiritual. Que tenhamos a capacidade de reconhecer em Deus
de fato, a causa primeira ou primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Reconhecermos o seu poder, a sua bondade, a sua justiça. E caminharmos firme e forte, firmes e fortes, na direção do bem e da paz. Que o Senhor nos abençoe, nos acolha e nos ampare, hoje e para todos sempre.